Cześć, galera! Aqui é a Marta, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente vai conhecer os produtos de limpeza em polonês. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas ferramentas de limpeza que a gente usa na Polônia, no Brasil, em qualquer lugar. E depois vamos falar também sobre os produtos de limpeza em si. E esse tópico foi uma sugestão de um dos nossos seguidores. Eu lembro bem que foi nos comentários de uma das aulas que a gente postou. Alguém falou: "Ô Marta, você poderia falar um pouco sobre os produtos de limpeza na Polônia?" Por quê? Porque tem pessoas que estão morando na Polônia e queriam saber isso, né? Pessoas no sentido pessoas do Brasil que estão morando na Polônia e não sabem muito bem sobre o que perguntar, às vezes, no mercado, etc, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos usar um documento. Eu vou mostrar aqui o documento para você. Deixa eu trocar de tela. Ó, aqui. Primeiro a gente vai ver, então, essas ferramentas que eu tinha falado. Então, tipo, vassoura, pá, etc. Vamos ter aqui as imagens e as descrições, então os nomes. E depois, a segunda parte da aula, como normalmente acontece aqui no canal, é a parte das frases. Então, a gente sempre aprende polonês através de frases e não através de palavras soltas, certo? Então, vamos lá. Vamos passar já para a nossa aula. Esse documento você pode baixar clicando no link do bônus na descrição do vídeo, tá bom? Aqui eu vou fazer mais algumas anotações, elas vão ficar disponíveis também na descrição do vídeo. Beleza? Então, vamos para a aula, bora para a aula. Olha, aqui temos o título da nossa aula em polonês. Tá aqui, ó. Środki czystości. Já vamos falar sobre o que significa isso. Środki, literalmente, significa meios. Então, meio para fazer alguma coisa, ok? Ou meio de, sei lá, no meio do quarto, nos meios dos quartos, seria também esta palavra usada. Então, literalmente, środki significa meios. Czystości é como se fosse de limpeza, da limpeza, mas isso vem da palavra czystość, que podemos traduzir como limpeza, mas neste caso, isso não significa limpeza como um processo. Isso significa limpeza como um resultado já. Então, quando alguma coisa já está limpa. Não sei se tem algum outro nome para isso em português, na verdade. Não me lembro de nenhum. Mas aqui, czystość, na verdade, não é nem limpeza. Já é o resultado da limpeza, do processo da limpeza. Ok? Só que junto, środki czystości, quando a gente pegar isso junto, podemos traduzir como produtos de limpeza. Isso não é uma tradução literal, ok? Porque seria tipo meios de limpeza, mas o sentido disso é produtos de limpeza, que em português a gente falaria produtos de limpeza, ok? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre os produtos de limpeza e sobre algumas ferramentas, como eu tinha falado, que a gente usa, porque acho que como é muito conectado uma coisa com a outra, a gente pode já falar sobre essas duas coisas em uma aula só. Então, vamos passar aqui para a parte das palavras. Se você quiser, pode depois imprimir essa tabela toda, colar em vários lugares da sua casa essas imagens com os nomes, ok? Sim, às vezes assim fica mais fácil para você memorizar. E é importante você ver as palavras em polonês junto com as imagens e não junto com as traduções em português. Por quê? Porque desse jeito o seu cérebro já associa automaticamente a palavra com a coisa, não é por meio do português. Então não é tipo polonês, português, sentido. É simplesmente polonês, sentido, ok? Pulamos essa parte do português. Então, a questão de aprender através de palavras tem esse benefício, que você consegue fazer assim, consegue pular aquela parte da tradução para o português, né? Você só vê uma imagem e já vê uma palavra. Porém, como eu sempre falo, é muito importante você aprender através de frases,
porque as palavras dentro das frases têm uma forma um pouco diferente. Então, é importante você já aprender logo como ficam as palavras dentro das frases, como se formam as frases, etc. Por isso, a gente sempre tem a parte das frases também. Mas, por enquanto, vamos focar aqui nas palavras, para ter uma visão geral do que a gente vai falar hoje, ok? Então, a primeira palavra aqui é szczotka. Szczotka, neste caso, significa vassoura. Vassoura. A gente pode falar szczotka do zamiatania, ok? Zamiatanie é o processo de varrer, ok? Então, para varrer, szczotka do zamiatania. Zmiotka, às vezes a gente fala assim, ok? Szczotka do zamiatania, ou szczotka, zmiotka, ou só zmiotka, ok? Pode ser szczotka do zamiatania, ou szczotka, zmiotka, ou só zmiotka. Dependendo do contexto, você pode falar só szczotka, só que szczotka, como uma palavra só, literalmente significa escova. Por exemplo, escova de cabelo seria szczotka de cabelo. Por isso, normalmente, quando não temos um contexto definido, predefinido, a gente fala szczotka do zamiatania ou zmiotka, ok? Então, é a vassoura, uma escova para varrer. Literalmente isso. É assim que a gente fala em polonês. Beleza? Então, aqui temos a primeira palavra. A segunda, szufelka. É pá de... Szufelka significa pá de limpeza, né? Seria assim em português? Acho que era assim, porque a gente sempre fala só pá, por isso eu fiquei com a dúvida. Mas é essa pá de limpeza, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Não, é pá de lixo, não é de limpeza, é de lixo. Quase que eu acertei. Pá de lixo. É que eu nunca ouvi ninguém falando pá de lixo. Sempre todo mundo fala só pá, né? Porque normalmente já está dentro do contexto. Mas aqui uma coisa importante. Sabe aquela pá que a gente pode usar, por exemplo, no jardim para a terra? Então, aquilo lá não é pá. Ok? Não é pá. É pá em português, mas em polonês não seria szufelka. Szufelka é só esta pá aqui de lixo mesmo, ok? Porque pá, por exemplo, que a gente usa na terra, seria diferente, bem diferente. Seria łopata. Łopata. Então, cuidado, que pá, aquela do jardim da terra, seria łopata. Szufelka é só esta aqui. O próximo é odkurzacz. Odkurzacz significa aspirador de pó. Odkurzacz é aspirador de pó. Aqui uma coisa legal. Odkurzacz. Aqui temos a palavra kurz. Kurz. Kurz significa pó. Então, odkurzacz é tipo como se fosse despoeireiro. Sei lá, alguma coisa assim. Mas é isso, é aspirador de pó, ok? Kurz significa pó. Ok, então temos aqui szczotka, pode ser szczotka do zamiatania ou szczotka, zmiotka ou só zmiotka. É a vassoura. Szufelka é pá de lixo. E odkurzacz é o aspirador de pó. Vamos passar para as próximas palavras. Mop. O que significa mop? Mop é esfregona. É aquilo que você consegue ver aqui, né? Esfregona. Às vezes acontece que, dependendo da região do Brasil, esses nomes mudam um pouco, né? Então, por isso é sempre bom também ter uma imagem. Aqui temos duas esfregonas diferentes, mas mop é no singular, ok? É esfregona só. Eu aqui coloquei os dois para ficar mais fácil de memorizar, que cada um deles se chama mop, ok? Mas é a forma singular aqui escrita. Depois temos wiadro. Wiadro. Às vezes podemos falar kubeł também, ok? Ou kubeł, é que tanto faz. Tudo isso significa balde, ok? Depois, ścierka. Aqui de novo temos vários nomes possíveis. Temos ścierka, temos szmatka ou szmata sem K, ok? Szmata ou szmatka, ścierka,
às vezes a gente fala ściereczka, modificando aqui um pouquinho. Isso tudo significa pano, um pano de prato também seria ścierka ou szmatka, mas ścierka, mas, bom, tanto faz. É pano no geral, pode ser pano de chão, pano de prato, pano no geral, ok? Ścierka ou szmatka. Tá aqui, visível. Vamos lá, vamos passar para as próximas palavras. Gąbka. Gąbka significa esponja, no geral. Gąbka. É esponja. E em português temos algum outro nome para a esponja de louça e esponja de tomar banho? Tinha, né? Agora não me lembro. Enfim, esponja assim de lavar louça ou de tomar banho, que é o que eles acho que chama diferente. Bom, agora não lembro, mas não importa. Esponja assim ou esponja de tomar banho é gąbka em polonês. Gąbka, esponja. Ok. Agora fiquei com isso na cabeça como se chama aquela de tomar banho. Tá bom, não esqueça. Talvez depois eu lembro. Depois, o próximo é ręcznik papierowy. Ręcznik papierowy é papel toalha. Só ręcznik significa toalha, mas não é aquela toalha de mesa. É a toalha de tomar banho, ok? De se enxugar. Toalha. E papierowy significa de papel. De papel. Então, junto, ręcznik papierowy. Ręcznik papierowy significa papel, toalha. Ok, depois temos płyn do mycia naczyń. O que isso significa? Literalmente é líquido para lavar a louça, mas em português seria mais detergente, né? Então, płyn do mycia naczyń. Podemos colocar aqui líquido para lavar louça ou simplesmente detergente. Anote nas anotações do jeito que for melhor para você. Se você preferir decorar essa palavra como líquido para lavar louça, tudo bem. Se preferir decorar como detergente, tudo bem também, ok? Ok, vamos para as próximas palavras. Aqui temos płyn do mycia okien. Olha, que é bem parecido, né? Em polonês. Płyn do mycia naczyń e płyn do mycia okien. Então, aqui você pode imaginar que, literalmente, isso significa líquido para lavar janelas. Neste caso, não é a louça, mas é janela, como dá para ver aqui, né? A gente não tem uma palavra específica para isso, a gente simplesmente fala líquido para lavar janelas, líquido para lavar as janelas, ok? Depois, na próxima palavra é płyn do... As próximas palavras, o próximo produto, płyn do desinfekcji. Płyn do desinfekcji é tipo líquido para desinfetação, para desinfectar as coisas. Então, desinfetante, podemos falar, né? Líquido desinfetante. Mas a gente não usa muito esse termo, eu acho. Não, usa sim, pode ser usado assim. Płyn do desinfekcji. O próximo. Esta imagem não está muito boa, mas você pode procurar uma foto na internet com esse nome, ok? Cif, a gente fala cif em polonês. Na verdade é uma marca de um produto, mas a gente fala assim, da mesma forma que em português a gente fala que boa, e que boa não é um produto, é a marca, né? Mas a gente já fala que boa, independentemente da marca do produto, é sobre o produto. Da mesma forma temos aqui cif, só que cif não é igual que boa, tipo, não é uma coisa como se fosse que boa na Polônia, não. Cif é creme de limpeza, assim, acho que é assim que se chama. E esse cif é uma marca, mas isso não importa. Também qualquer marca, um produto com essa marca, a gente fala assim. A gente pode também falar
Deixa eu colocar aqui. Mleczko. Eu até fui ver como se fala isso em polonês. Mleczko do czyszczenia, como se fosse leitinho. Mleczko é leitinho do czyszczenia, para limpar, tá? Mas normalmente a gente fala sif. Ou sif, né, em português. E é creme de limpeza. Podemos falar assim. Ou vou colocar aqui sif também. Pode procurar na internet, ok? Como é a foto. Eu não posso colocar a foto. Eu coloquei uma imagem que mais ou menos representa pelo menos as cores. A garrafa é um pouco diferente, mas você consegue achar. Acredito em você, você consegue achar isso. Vamos então passar para as próximas palavras. Aqui temos domestos. Domestos, não sei na verdade se existe no Brasil ou não. Domestos também é nome de uma marca. Mas aqui já é um pouco como se fosse que boa. Não é bem isso, tá? Não é bem isso, porque que boa é bem líquida. Domestos normalmente é um pouquinho mais como se fosse um gel, mas é para desinfetar o vaso, que a gente usa isso para desinfetar o vaso. E a base dele é o cloro, ok? Então, o cheiro é bem parecido, cheiro do Domestos e cheiro de que boa. Acho que seria um produto que na Polônia a gente usa ao invés de usar que boa, tá? Eu sei que é um pouco diferente, mas é mais isso. Acho que é o mais parecido que tem. Seria esse, Domestos. E de novo, Domestos é o nome de uma marca, mas a gente chama assim o produto, independentemente da marca. Tá bom? Ok. O próximo aqui é płyn do prania. Płyn do prania é uma coisa que talvez você nem use no Brasil. Płyn do prania é o sabão líquido. Na Polônia, acho que é muito mais comum usar o sabão líquido ou até umas cápsulas que você simplesmente coloca, joga na máquina de lavar roupa, junto com as roupas e lava, ok? A gente não usa muito sabão em pó. Eu já vi que no Brasil é muito usado, não é só para lavar a roupa, mas para limpar o banheiro, para limpar o chão, qualquer coisa, né? Esse sabão em pó. Na Polônia, não. Na Polônia, a gente usa o sabão líquido ou aquelas cápsulas que eu tô falando para lavar a roupa normalmente e para limpar o chão, qualquer outra coisa, a gente usa ou este Cif ou o líquido de lavar as janelas mais ou menos, né? Algum líquido desinfetante, enfim, algumas outras coisas. Sabão em pó, não muito. Mas sabão em pó, já vou falar para você como seria também. É proszek do prania. É sabão em pó. O que significa literalmente? Płyn é líquido, proszek é pó. Beleza. Aquele pó que eu falei que era kusz, é pó no sentido da poeira. Até vou colocar aqui. Que é poeira, tá? Não é pó no geral. É tipo mais como se fosse poeira. Proszek, sei lá, tipo sabão em pó, alguma coisa outra em pó. Aquele pó para tipo o fermento em pó também seria proszek. Então, no geral, pó é proszek. Aquilo lá, kusz, era mais poeira, aquela sujeira, né? Em pó. Sujeira em pó é boa, né? Enfim, proszek do prania, płyn ou proszek. Do prania significa já para lavar a roupa. Pra gente, pranie é tipo lavagem da roupa já, ok? Lavagem de roupa, no geral. Por quê? Porque lavagem de louça seria diferente, lavagem de chão seria diferente. Pranie é lavagem de roupa, no geral. Lavagem de roupa, da roupa, tanto faz. Em polonês é igual. Ok, e mais uma coisa aqui. Płyn do płukania é um amaciante. Płyn do płukania é um amaciante. Olha que a gente quase tudo chama de płyn. Temos płyn do prania, płyn do płukania, płyn do desinfecție, płyn do mycia okien, płyn do mycia naczyń, né? Tudo é líquido para alguma coisa. Płyn do płukania, então, literalmente seria líquido para płukanie.
é quando você tira o sabão, tipo, passa água, mas não é só água, né? Seria tipo enxaguar, mas não necessariamente é com água. É, aqui é com água e com amaciante. Beleza. Tá, eu nunca pensei que este nome não tem tanto sentido assim, porque um produto, amaciante talvez seria melhor. Mas é assim que normalmente a gente fala. Amaciante é de amaciar, então talvez faça mais sentido. A gente pode falar até płyn zmiękczający. Zmiękczający. Zmiękczający é aquele que amacia. Zmiękczający. Acho que até daria para falar assim, mas a gente não fala. Então não fala assim, porque às vezes a pessoa nem vai entender. É płyn do płukania que a gente fala, ok? É amaciante. Ok, acho que tá bom, acho que tá feita essa primeira parte das palavras com as imagens e podemos passar então para a segunda parte, que é mais divertida, mais interessante e mais importante, que é a parte das frases, né? Vamos passar então para a parte das frases. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vai dar? Vai dar, né? Eu vou só colocar isso aqui embaixo. Ok. Aí agora dá para fazer. Assim. Então, vamos frase por frase agora. A primeira frase é: od kiedy mam odkurzacz, prawie wcale nie używam szczotki do zamiatania e szufelki. Desde que tenho o aspirador de pó, quase nunca uso a vassoura e a pá de lixo. Od kiedy literalmente seria desde quando. Por quê? Porque od traduzimos como desde. Kiedy, quando. Então, od kiedy, desde quando. Neste caso, em português, temos desde que. Mas em polonês temos od kiedy, então, literalmente seria desde quando. Mam significa tenho. Mam é tenho, eu tenho. Odkurzacz, o aspirador de pó. Prawie significa quase. O aspirador de pó não coloco porque já está lá em cima, anotado, ok? Prawie significa quase. Wcale. Wcale, neste caso, significa nunca. Mas não é literalmente isso, ok? Você pode... Talvez você já conheça a palavra nigdy. Nigdy é nunca, tipo, literalmente. Wcale é mais como se fosse nem um pouco. Sim. É difícil de traduzir. Wcale. A gente usa isso para falar nigdy, às vezes, por exemplo, aqui, quase nunca, prawie wcale. Às vezes a gente usa em algumas outras situações. Mas não vamos parar nessa palavra, ok? Neste caso, wcale traduzimos como nunca. Lá ao longo do seu processo de aprendizagem, provavelmente você vai ver ainda esta palavra. Às vezes pode ser que ela seja traduzida um pouquinho diferente. Então, cuidado, ok? Mas aqui significa nunca, aqui traduzimos assim. Nie significa não, por quê? Porque em polonês a gente fala tipo nigdy nie używam, eu nunca não uso, ok? Não, eu nunca uso. Eu nunca não uso. É normal, em polonês é assim. Nigdy ou wcale, tanto faz. Nigdy nie używam ou wcale nie używam. Sempre temos nunca e ainda não. Depois temos aqui używam. Używam significa uso, eu uso. Szczotki do zamiatania. Szczotki vem da palavra szczotka, que a gente viu lá em cima. Por que mudou para szczotki? Por causa da declinação. Como eu tinha falado, dentro das frases, as palavras mudam a sua forma em polonês. Por isso a gente aprende através de frases. Então, szczotki do zamiatania, vassoura. I significa e. Szufelki vem da palavra szufelka, que é pá de lixo, como a gente já tinha visto. Mais uma vez, então. Palavra por palavra. Od kiedy, desde quando, aqui desde que. Mam, tenho. Odkurzacz, o aspirador de pó. Prawie, quase. Wcale, nunca. Nie używam, não uso. Szczotki do zamiatania i szufelki. A vassoura e a
mopa de lixo. E a frase toda? Od kiedy mam odkurzacz, prawie wcale nie używam szczotki do zamiatania i szufelki. Od kiedy mam odkurzacz, prawie wcale nie używam szczotki do zamiatania e szufelki. Desde que tenho aspirador de pó, quase nunca uso a vassoura e a pá de lixo. Ok, passando aqui para a próxima frase. Zwykle używam mopa do mycia podłogi. Normalmente uso uma esfregona para esfregar o chão. Zwykle é normalmente. Zwykle. Normalmente. Używam, uso, a gente já anotou. Mopa vem da palavra mop, também mudou por causa da declinação, significa esfregona. Do mycia, literalmente é para lavar ou para lavagem, ok? Do significa para. E mycia vem da palavra mycie, que vou traduzir como lavagem. Lavagem, o processo de lavar. Aqui temos para esfregar, em polonês a gente fala lavar o chão, não esfregar o chão, mas para lavar o chão, no geral. E podłogi vem da palavra podłoga, mudou por causa da declinação, significa chão, tá? Mais uma vez, então, zwykle, normalmente, używam, uso, mopa vem da palavra mop, que significa esfregona, do mycia, para lavagem, para lavar, para esfregar, neste caso, podłogi, o chão. A frase toda? Zwykle używam mopa do mycia podłogi. Zwykle używam mopa do mycia podłogi. Normalmente uso uma esfregona para esfregar o chão. E vamos para a próxima frase. Potrzebuję wiadro i ścierkę, żeby umyć okna. Preciso de balde. Olha, balde eu escrevi com U ali em cima. É com L, então? Balde. Agora eu não sei. Eu devo ter escrito aqui errado, né? Balde. É assim? Beleza. Desculpa. Olha, foi meu. Ok. Potrzebuję wiadro i ścierkę. Então, potrzebuję wiadro i ścierkę, żeby umyć okna. Preciso de balde e pano para lavar as janelas. Ok. Potrzebuję significa preciso de. Potrzebuję, eu preciso de. Wiadro é balde, como a gente já viu. Wiadro ou kubel, como eu tinha falado. I significa como a gente já viu também. Ścierkę vem da palavra ścierka, que significa pano. Żeby, traduzimos como para também. Żeby, para. Só que depois do żeby, normalmente vem verbo. Depois do para, do mycia, normalmente vem substantivo. Por isso eu tinha traduzido como para a lavagem, não para lavar, ok? Mas é detalhe, não se concentra nisso por enquanto, tá? Não precisa. Só decore as frases. Żeby umyć, para lavar, agora sim, umyć é verbo mesmo. Umyć é lavar, porque mycie era lavagem, umyć é lavar, o verbo. E okna significa as janelas. Okna, as janelas. Então, potrzebuję wiadro i ścierkę, żeby umyć okna. Potrzebuję wiadro i ścierkę, żeby umyć okna. Preciso de balde e pano para lavar as janelas. Ok. Vamos então para a próxima frase. Musimy kupić gąbkę i płyn do mycia naczyń. Temos que comprar uma esponja e detergente para lavar a louça. Musimy significa temos que. Musimy, temos que. Kupić significa comprar. Comprar. Depois, gąbkę vem da palavra gąbka, que significa esponja. E płyn do mycia naczyń. Ok. E płyn do mycia naczyń, isso você já viu. Płyn é líquido, do para, mycia a lavagem e naczyń vem da palavra naczynia, que significa louça,
mas é no plural, ok? Naczynia. A gente pode falar naczynie, que é no singular, mas aí significa que uma louça, tipo, por exemplo, um prato só, ou só um copo. Aí seria naczynie. Agora, no geral, louça, naczynia. Então, como se fosse louças, tá? Ok, então, mais uma vez. Musimy, temos que kupić, comprar, gąbkę, uma esponja, e płyn, e um líquido, do mycia naczyń, para lavar a louça. Ou e um detergente, simplesmente. E a frase toda? Musimy kupić gąbkę i płyn do mycia naczyń. Musimy kupić gąbkę e płyn do mycia naczyń. Temos que comprar uma esponja e um detergente para lavar a louça. Ou para a lavagem da louça, né? E vamos para a próxima frase. Zawsze mam w domu ręcznik papierowy. Sempre tenho em casa papel toalha. Zawsze significa sempre. Sempre. Depois, mam significa tenho, a gente já viu isso. W domu significa em casa. W domu, em casa. Só casa seria dom. E ręcznik papierowy é papel toalha, literalmente toalha de papel, né? Zawsze, sempre mam, tenho, w domu, em casa, ręcznik papierowy, papel toalha. A frase toda? Zawsze mam w domu ręcznik papierowy. Zawsze mam w domu ręcznik papierowy. Sempre tenho em casa papel toalha. A próxima frase. Płynu do mycia okien możemy używać też do mycia luster. O líquido para limpar as janelas, para lavar, para limpar. Podemos usar também para limpar os espelhos. Płynu do mycia okien vem de płyn do mycia okien, que a gente já viu lá em cima, ok? Okna e janelas. Como a gente já viu também, eu já anotei isso. Możemy significa podemos. Możemy. Podemos. Używać significa usar. Vou anotar aqui. Używać. Usar. Do mycia, para lavar ou para lavagem. Luster vem da palavra lustra, que significa espelhos. Mais uma vez, então. Płynu, o líquido, do mycia okien, para a limpeza, para a lavagem das janelas. Możemy, podemos, używać. Usar, też, também. Też eu anotei? Não. Então, o erro foi meu. Też, vamos anotar aqui. Też significa também. Do mycia, para a lavagem, para a limpeza, para lavar, para limpar. Luster, os espelhos. E a frase toda? Płynu do mycia okien możemy używać też do mycia luster. Płynu do mycia okien możemy używać też do mycia luster. O líquido para limpar as janelas podemos usar também para limpar os espelhos. E a próxima frase? Płyn do dezynfekcji zwykle jest ze spirytusem. O líquido desinfetante normalmente é com álcool. Płyn, o líquido, como a gente já sabe. Do desinfekcji, para a desinfecção. Desinfetante aqui. No geral, do desinfekcji vem da palavra desinfectia. Desinfecção, acho que seria assim em português, né? Desinfecção. Desinfecção. Zwykle, normalmente. Acho que isso a gente já tem anotado também. Normalmente. Jest significa é. Jest é. Ze é a mesma coisa que z, às vezes é z, às vezes é z, para ser mais fácil de pronunciar, significa com, z ou z, com. Spiritusem vem da palavra spiritus, que significa álcool. Mas é álcool tipo puro, não é vinho, por exemplo, a gente já não chamaria de spiritus, a gente chamaria de álcool. Então, spiritus é aquele álcool puro, tá? Mais uma vez, płyn, o líquido,
Do desinfekcji, desinfetante, neste caso. Zwykle, normalmente. Jest, é. Ze spirytusem, com álcool. Płyn do dezynfekcji zwykle jest ze spirytusem. Płyn do dezynfekcji zwykle jest ze spirytusem. O líquido desinfetante normalmente é com álcool. E a próxima frase. Do mycia umywalki i wanny zawsze używam Cifa, mleczka do czyszczenia. Sempre uso Cif, creme de limpeza, para limpar a pia e a banheira. Do mycia, de novo. Para a limpeza, para limpar, para lavar. Umywalki. Umywalki, vem da palavra umywalka, é a pia, mas é a pia de banheiro. Do banheiro. Por quê? Porque da cozinha seria zlew. Uma diferença, a gente tem duas palavras diferentes. Da cozinha ou de cozinha? Nunca sei. Essa é uma das coisas mais difíceis para mim em português, saber quando é de, quando é da. Porque eu sei que se fosse de um banheiro, aí tem que ser de um banheiro e não do um banheiro, né? Mas de banheiro ou do banheiro, às vezes fica difícil. Mas enfim, umywalka é aquela pia que temos no banheiro, zlew é aquela pia que temos na cozinha. E significa é. Wanny vem da palavra wanna, que significa banheira. Zawsze significa sempre. A ordem das palavras é um pouco diferente, é normal também, tá? São duas línguas diferentes, das origens diferentes, então é normal. Używam significa uso, acho que a gente já anotou, mas vou anotar aqui, só para garantir. Używam, eu uso. Cifa vem da palavra cif, na verdade é o nome de uma marca, só que aqui está declinado, ok? Ou mleczka do czyszczenia vem de mleczko do czyszczenia, é tipo literalmente leitinho para limpar, como eu tinha falado, ou creme de limpeza, tá? Então, mais uma vez, do mycia, para lavar, para limpar, umywalki i wanny, ou para a limpeza da pia e da banheira, tá? Umywalki, pia, banheira, zawsze, sempre, używam. Uso Cifa ou mleczka do czyszczenia, então creme de limpeza. A frase toda. Do mycia umywalki i wanny zawsze używam Cifa. Do mycia umywalki i wanny zawsze używam Cifa ou mleczka do czyszczenia. E a próxima frase aqui. Nie ma jak posprzątać ubikacji bez domestosa. Não há como limpar um banheiro sem kiboa. Nie ma jak, não há como, é literalmente. Porque nie é não, ma significa tem ou há, às vezes. Na verdade, vou colocar aqui, assim, porque a seria um pouco diferente, mas ma significa tem, niema não tem ou não há. Só há, tipo positivo, seria diferente, tá? Então, esqueça. Niema não tem ou não há. Jak significa como. Então, nie ma jak, não tem como, não há como. Posprzątać é limpar. Aqui não é lavar, é limpar. Limpar. Ubikacji. Ubikacji, vem da palavra ubikacja, é tipo WC, tá? É o banheiro, mas aquele banheiro que tem vaso, não necessariamente tem a banheira, não necessariamente tem o chuveiro. É só para ter o vaso, tá? Ubikacja, no geral. Porque na Polônia, muitas vezes é dividido. Temos dois banheiros, não é assim, não é entre aspas, temos dois banheiros mesmo. Um é só com um vaso e uma pia, e o outro é com uma banheira ou um chuveiro, uma pia, umas coisas, muitas vezes tem máquina de lavar roupa também. E às vezes tem o vaso, às vezes não tem, ok? Mas muitas vezes é dividido. Então, ubikacja é aquele banheiro sem... não para tomar banho, tá? Para fazer as outras necessidades com o vaso. Bez significa sem. Bez significa sem.
E domestosa vem da palavra domestos, que significa, tipo, que boa. Não literalmente isso, mas eu traduzi assim porque achei a melhor tradução possível, tá? Então, nie ma jak, não há como, não tem como, posprzątać, limpar, ubikacji, o banheiro, um banheiro, bez, sem, e domestosa, que boa. Nie ma jak posprzątać ubikacji bez domestosa. Nie ma jak posprzątać ubikacji bez domestosa. Não há como, não tem como limpar um banheiro sem. Que boa. A próxima frase. Używasz płynu czy proszku do prania? Você usa sabão líquido ou em pó? Używasz significa você usa. Używasz é você usa. Płynu é líquido, czy ou. Proszku vem da palavra proszek, que significa pó. E do prania é para lavar a roupa, né? Mas a gente fala isso junto. Como temos só líquido ou pó, então é para lavar a roupa. Aqui temos sabão em português, em polonês não. Ok, então używasz, você usa, płynu, o líquido, czy ou proszku, o pó, do prania para lavar a roupa. Aqui temos sabão, simplesmente, então é diferente. A frase toda é em polonês. Używasz płynu czy proszku do prania? Używasz płynu czy proszku do prania? Você usa sabão líquido ou em pó? I a próxima frase aqui. Wybierz taki płyn do płukania, który ładnie pachnie. Escolha um amaciante que tenha um cheiro bom. Wybierz. Uma ordem. Escolha. Mas não é a escolha, é escolha. Tipo, para alguém escolher, tá? É uma ordem. Eu até coloquei escolha. Escolha. Taki. Taki é como se fosse um assim. Um assim. Em português temos um amaciante que, mas em polonês temos escolha um assim, depois amaciante, tá? Płyn do płukania, amaciante, a gente viu. Który, qual, neste caso que, mas é como se fosse qual, ou qual, ou qual, que, neste caso. Ładnie significa bonito. E pachnie significa cheira. Então, na verdade, a gente fala, escolha um amaciante que cheira bonito. Não é nem que cheira bem, que cheira bonito. Em português, que tenha um cheiro bom. Podemos também falar que cheira bem, né? Que cheire bem. Mas, para mim, parecia ser mais natural falar que tenha um cheiro bom. Então, em polonês, a gente não fala que o cheiro é bom. A gente fala que o cheiro é bonito, tá? E é normal. É assim que a gente fala. Mais uma vez. Wybierz, escolhe, escolha. Taki, um assim. Płyn do płukania, amaciante. Który, qual, que. Ładnie, bonito. E pachnie, cheira. Ou que tenha um cheiro bom. A tradução do sentido é essa. Który ładnie pachnie. Que cheire bonito, mas o sentido é que tenha um cheiro bom. A frase toda. Wybierz taki płyn do płukania, który ładnie pachnie. Wybierz taki płyn do płukania, który ładnie pachnie. Escolha um amaciante que tenha um cheiro bom. E essa foi a última frase. Eu queria ainda falar aqui para você, porque naquele comentário que alguém pediu para eu fazer aula sobre isso, acho que pediu também os nomes das coisas, dos produtos de limpeza. Então, como eu falei, essa marca é bem conhecida, Cif, é sobre creme de limpeza. Que boa, pra gente mais um líquido para limpar o vaso, ok? É Domestos. Mas não falei mais sobre os outros. Sobre o líquido de limpar as janelas e desinfetante, não me lembro de nenhum em concreto assim. Mas, por exemplo, o líquido para lavar a louça, então, ou seja, detergente, normalmente a gente. Não que normalmente, mas os mais conhecidos, os mais comuns, os mais usados lá são Ludwig, acho que Fere também, a gente fala Fere, Ludwig. Temos mais? É claro que temos. Agora que eu não lembro, não tô lembrando.
mas acho que o mais conhecido seria Ludwig, tá? Fere também é bom. Não lembro demais neste momento. Mas tá bom, se você colocar Cuido Mechanachin na internet e procurar, você acha provavelmente várias marcas. Cifa aqui eu falei, aqui não tem nada. Sobre essas marcas dos líquidos ou dos pós de lavar roupa, tem Ariel, que é mais conhecido. Acho que é Ariel, acho que é assim que se escreve, mas não vou nem deixar porque não tenho certeza se é assim. E tem outros também. Persil também é bem conhecido. Não lembro agora. A gente tá em Portugal, então, usando aqui, aí não lembro daqueles que tem lá. Mas tá bom. Só, na verdade, a minha dica é, se você quiser conhecer as marcas, só copie esse nome em polonês, coloque na internet, veja as imagens, aí lá você vai ter, beleza? Então, aqui tem a dica. E essa foi a aula sobre os produtos de limpeza em polonês. A gente conheceu um pouquinho as nossas ferramentas, então a vassoura, o balde, o pano, né? A gente viu como se chamam essas coisas, a gente viu como se chamam os produtos de limpeza, a gente viu algumas marcas. Então, acho que a missão foi concluída com sucesso. Espero que você tenha gostado da aula. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você tiver alguma sugestão, deixe nos comentários. Se você gostou da aula, deixe o seu like e espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Certo? Dziękuję bardzo i pa pa!